Boa noite, Lu. Já está gravando. Ok, obrigada. Boa noite, turma. A gente vai começar hoje pontualmente, 7h30, tá? Porque a gente vai estar gravando o encontro. Aí, quem não conseguir acessar, não puder assistir, vai estar depois disponível tanto na sala virtual de lógica, quanto na sala virtual de informática. Então, vamos lá. Lembrando que essa é a segunda aula virtual. A gente teve um primeiro encontro, onde a gente tirou as dúvidas. Depois, a gente teve que a gente chamou de uma reunião, né, para tirar dúvidas. Depois, a gente teve a primeira aula virtual, onde a gente trabalhou editor de texto, variáveis e conceitos iniciais de modelagem. E esse é o nosso segundo encontro. Também, da mesma forma que a outra aula, essa aula está contemplando tanto a sala de lógica de programação, né, lá com modelagem lógica, como está contemplando a sala de informática com informática e sistema. Então, nessa aula de hoje, vocês vão ver a parte de programação e a parte de informática comigo e com a professora Miriam. Hoje o professor Tiago não vai estar com a gente, então a gente não vai ter a parte de sistema e nem de modelagem. Lembrando também que vocês têm que entrar na plataforma e fazer as atividades. A gente colocou na aula passada uma enquete, tanto na sala de lógica, quanto na sala virtual, no tópico 9, para vocês irem lá e responder. Essa enquete confirma a sua presença nessa aula. Então, se você assistiu aqui a aula, depois você vai lá na sala virtual, no tópico 9, das duas salas, tanto da sala de lógica, como da sala de informática. Clica lá em enquete, marca uma opção e pronto, você já ganhou a sua presença. É só isso, a pergunta é genérica. Você gostou da aula? Alguma coisa desse tipo. Então, vocês têm que fazer isso, têm que responder as enquetes para estar ganhando presença. Então, nessa aula de hoje, a gente não fez atividade. Quem respondeu na semana passada, não precisa, ou na aula passada, não precisa responder essa, né? E quem ainda não respondeu, precisa entrar lá e responder as enquetes. Nas duas salas, porque foram na sala de informática, alguns e responderam, não respondeu na sala de lógica. Tem que responder nas duas salas. Então, esses são os informes. Tá? Então, a gente tem que responder as enquetes e fazer as atividades. Lembrando que agora a gente está tem essa semana, mais 2 semanas que a gente vai ter de abrindo unidades. A gente está na unidade 6, aí a gente vai abrir as 7 a 8, termina. Então, quer dizer, a gente tem 3 semanas para estar terminando todas as tarefas do AVAS, que aí já vai vir a semana de prova. E aí terminamos o semestre, estaremos de férias. A escola ainda não deu um posicionamento para a gente, como será a renovação de matrícula, como é que vai estar sendo para o próximo semestre, né? Então, mas o que a gente sabe, o quê? Que a gente tem mais 3 semanas de aula lá no ambiente, de atividade, daqueles questionários para vocês fazerem, e já vai marcar a prova. O que a gente vai ter, então, agora? A gente vai ter mais 2 encontros virtuais como esse. A gente vai ter um próximo encontro virtual, onde a gente vai finalizar um conteúdo, né? E outro encontro virtual, a gente vai estar explicando como será a prova. São 2 ou 3, Miriam? Me desculpa, agora eu me perdi nessa turma. A gente tem mais... 3, o que é que você fala? Semanas? Não, 3 semanas para terminar o ambiente AVA. E aulas virtuais com eles, como esse encontro. A gente tem 2 com conteúdo e 1 para tirar dúvida para a prova, não é isso? Acredito que sim. Mas acredito que acho que é só 1 com conteúdo. Mas aí a gente vê certinho, mas eu acho que é só mais 1 de conteúdo. Isso. Então e aí já vê as orientações da prova. Isso. Então, quer dizer, a gente deve ter mais ou 2 ou 3 encontros, não passa disso. Sendo que o último é orientação para a prova, que a gente vai estar disponibilizando no ambiente. Então, a gente tem as provas serão online, serão iguaizinhos os questionários. Aí a gente vai fazer o quê?
A gente vai marcar um encontro com vocês, tirar todas as dúvidas de como vai fazer a prova, de como entrar lá para estar fazendo essa prova. Se a gente, assim, a escola, pelo calendário que ela marcou para a gente, vai ser uma semana, mas dentro dessa semana vocês vão fazer a prova das 4 salas. Então, assim, a gente vai verificar com vocês a disponibilização de fazer essas atividades, como é que a gente vai estar, quantas questões vão ter, como fazer essas atividades. Então, a gente vai ter uma aula só para tirar dúvidas da avaliação. Então, o que vocês têm que já se agendar aí? Vocês têm 3 semanas para estar terminando o ambiente virtual, que vai estar abrindo a última unidade, né, que vai ser a unidade 8, daqui 3 semanas, terminou, já vem a semana de prova. Começou a semana de prova, encerrou o nosso semestre, vocês terminaram a primeira etapa, e já vai vir para a nova etapa aí, para o novo semestre, outras disciplinas, outros professores. Então, vai ser bem tranquilo, tá? Então, vamos começar a aula de hoje. Como eu falei, hoje vai ser o conteúdo da professora Miriam e o meu, da sala de lógica e da sala de informática. Da sala de lógica, o próximo slide aí, Miriam, por favor. Lucélia, eu acho que o Daniel queria fazer uma pergunta. O Daniel queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Quem quiser fazer pergunta, abre o microfone e fala na hora que aí eu já respondo. Pode me interromperem, fique à vontade. Já colocou no chat? Deixa eu ler. Não. Pode fazer, Daniel, a pergunta. Está sem microfone? Então escreve. Que aí eu vou lendo. Estou esperando o Daniel terminar de fazer a pergunta, que eu já respondo. Saiu da reunião. Oi, professora, boa noite. Consegui voltar com o microfone aqui. O que acontece? Ontem, na unidade 4 do Humanidades, eu fiz aquele questionário e só me foi permitido uma tentativa, não tive 2, tá? E aí, o que acontece? Eu fiquei com a nota um pouquinho baixa nesse negócio, porque eu queria saber qual o motivo de não ter tido 2 tentativas nesse daqui. Deixa eu responder. Oi? Deixa eu responder que eu respondi ele achando que era a minha sala. Daniel, como você não colocou que é a sala de humanidades, eu até tinha respondido que eu tinha verificado o questionário e o questionário estava com 2 tentativas. Então, o que acontece? Vou ter que passar para o pessoal de humanidades, para dar a sala de humanidades para verificar, tá? Aí, quando você for fazer alguma dúvida que você tem, aí você diga para qual professor, para qual sala. Porque eu respondi, você achando quais que era são os minha. Professores, né? Tem um monte de professor não, aí, mas inclusive eu achei que era até da senhora. É só você colocar a sala. Tipo, humanidades. Tá, a sala da humanidades. Aí os professores de humanidades... Não precisa pôr o nome do professor. Mas aí qualquer coisa eu passo para o pessoal. Tá? Ok, então, professora, obrigado. Assim, tá, olha assim, Daniel, a gente combinou entre professores que a gente que era para todos colocar até
de até 3 tentativas, não poderia passar disso, tá? Então, eles devem ter feito alguma configuração lá e não ter colocado para você essa configuração. Então, a gente vai entrar em contato com o professor. Então, o que a professora Miriam falou assim, quando forem coloca assim, na sala de humanidade aconteceu isso, porque aí a gente fica meio sem saber. A gente, geralmente, quando responde, a gente pensa na nossa sala. Aí, você colocando qual é a sala, já direciona. Aí, a gente não precisa se preocupar, a gente vai entrar em contato. Agora, você não precisa mais falar, a gente já está ciente do que aconteceu, a gente vai entrar em contato com os professores da sala de humanidade e pedir para eles estarem vendo quantas tentativas tem, se realmente for uma, para eles entrarem em contato com os alunos e avisarem que é só uma, porque aí o aluno toma mais cuidado e faz, né, com mais tempo, para tomar essas providências, tomar esse cuidado, tá bom? Mas agora a gente já vai entrar em contato com eles. E na aula de hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ter noções básicas do editor de planilha, comandos básicos, e lembrando que tem que fazer a enquete lá na sala virtual, tanto de informática quanto de lógica. Então, hoje a gente vê editor de planilha, comandos básicos e fazer a enquete. Ah, professora, eu não vou entrar para fazer enquete hoje. Tudo bem, mas você tem que entrar algum dia da semana e ir lá e responder a enquete para validar a sua presença. Então, vamos lá. Excel é o editor de planilha que a gente trabalha lá na escola. Então, a gente trabalha com o editor de planilha Excel. Nesse editor de planilha, a gente tem a área de trabalho dele aí. Miriam, pode abrir o Excel mesmo para mim? Para ficar mais visível. Lembrando que o software que a gente apresenta... Vou abrir aqui. Tá. É o 2007. É o que tem instalado lá na escola. Aí eu vou abrir o próprio Excel para a gente já ir mostrando para vocês as funcionalidades do Excel. Qualquer dúvida, pode abrir o microfone e me fazer a pergunta na hora, tá? Não tem problema em interromper. Então, tá aí o Excel para a gente. Então, o que vocês estão vendo aí, ó? A primeira coisa que vocês identificam, quando abre o Excel, nosso editor de planilha, é que as guias, né, os nomes é muito parecido com o Word. Então, ele começa lá em cima, por favor, põe o mouse lá, Miriam, lá no botão, né, que a gente chama botão Office. A gente tem aí o botão Office. Clicando nele, vocês vão ter sempre a opção de salvar, abrir, né, salvar como, imprimir, todas essas funções sempre vai estar onde? No botão Office. Em todos os programas da Microsoft assim funciona. Vocês sempre vão ter nessa guia. Nos Excels mais novos não vai ter o botão Office, vai ter lá arquivo. Aí dentro de arquivo vocês abrem e vai ter todas essas opções de abrir, né, pedir um novo documento, salvar. O que a gente tem de particularidade no Excel? No Excel, lá no Word, quando você salva um documento, você salvou apenas um documento. No Excel, não. A gente vai trabalhar com o quê? A gente trabalha com o que a gente chama de pasta, né? A gente tem uma pasta no Excel. Então, vocês estão vendo aí, ó, lá no nome e no título, você tem uma pasta. E uma pasta é um conjunto de planilhas. Lá embaixo, ó, pasta lá em cima, onde tem pasta 1 Microsoft, e embaixo vocês têm aí, ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Então, no Excel vocês têm um conjunto, numa pasta vocês podem clicar, ó, ela vai clicando aí para mim, ó, planilha 1, planilha 2, planilha 3, vocês podem salvar um conjunto de planilhas. Então, o Excel, você não salva apenas um documento, você salva uma pasta contendo várias planilhas. Eu posso ter apenas uma planilha? Posso. Posso ter mais de uma planilha? Posso, porque aí, tá vendo, logo depois do planilha 3, tem um quadradinho com novo, que você pode criar uma nova planilha.
Então, você pode ter dentro de um mesmo documento do Excel várias planilhas. Então, você começa assim no Excel. Outra coisa que difere muito, né, lá do editor de texto. No editor de texto, você abre, você tem o quê? Você tem uma página em branco para digitar. No Excel, não. Você está vendo que ele está todo assim, ó, de colunas e linhas numeradas? Se você clicar aí, digitar e imprimir, vai sair essa tabelinha desse jeito para você? Não. Isso é para controle interno do Excel. Se você quiser botar borda, essas coisas, você tem que configurar para aparecer. Senão, só vai aparecer os dados em uma folha em branco. Mas para que serve essas células, essas colunas, essas linhas que estão desenhadas aí para vocês? Para vocês inserir os números e poder fazer os cálculos. Porque como o Excel, ele trabalha com cálculo, é uma planilha, ela é voltada para números, ela precisa trabalhar parecido com o que a gente faz lá na lógica de programação, parecido com aquilo que a gente estudou na aula passada, que é as variáveis. Cada pedacinho desse aí do Excel, que a gente chama de célula, o que é a célula? Vocês estão vendo, ó, que está marcado aí, ó, né? A A1 aí, ó, lá em cima, tá vendo aí, ó, mostrando o endereço para mim. A coluna e a linha. É a célula, o A indica a coluna e o 1 indica a linha. Então, cada célula dessa aí corresponde a uma variável que a gente estudou lá na lógica de programação. Por quê? Eu vou colocar um valor aí, ele vai capturar esse valor e vai manipular para mim. E aí, ó, se eu for mudando de endereço, ó, tá vendo que lá em cima ele muda de endereço para mim, ó, tá lá, ó. Agora eu tô no D2. Clica lá no meio da planilha, por favor, Miriam, para eles verem. Ó, lá no meio mesmo, aí, ó. Aí agora, J13. Então, sempre vai ser assim. A letra indica a coluna e o número indica... e o número indica a linha, sempre. E aí a gente chama isso de célula. Tudo isso, todos esses quadradinhos que a gente tem aí, elas são as células que compõem a planilha do Excel. E aí, o que a gente pode ter nessa planilha, né? A gente pode inserir números. Vai lá, pode ser essa mesmo, Miriam. Insere um número para mim, qualquer número aí. Para digitar, você pode clicar em cima da célula e botar o número, tá vendo? Digitei, cliquei aí. Ou você pode ir lá em cima agora, lá na barra de fórmula, a gente chama essa aí, ó, barra de fórmula, digitar aí, ela vai digitar um outro número, agora no J10, ó, digitou, deu Enter e ele coloca na célula. Então, sempre vai ser assim, você digitou um número na célula, terminou, dá Enter. Digitou, dá Enter. Ele vai para a célula de baixo e reconhece os números. Então, você pode digitar tanto direto na célula, como você pode digitar lá pela barra de fórmula. E aí, a gente tem muito parecido, né, com o Word, as guias lá em cima, início, inserir, layout de página, fórmula, dados, e cada uma vai ter o quê? A particularidades do Excel. Hoje a gente vai ficar só lá no início, tá? Mas vocês estão vendo aí que a gente tem, né? Clicando nas guias, a gente vai ter aí todas as ferramentas que a gente pode estar usando. Lembrando que tanto no Excel quanto no Word, você passou em cima da funcionalidade, ele mostra para você o que vai fazer. Passou o mouse em cima do botão, quer ver? Ó, passa aí o mouse em cima do botão, ele te traz, ó, o que é área de pressão, ele vai te explicando, porque todos os programas da Microsoft, eles são o quê? Eles são né? Eles auto-ensinam a pessoa, o usuário, a estar utilizando. Aí, na barra de início, que é a primeira barra que a gente vai utilizar. A primeira coisa que a gente tem aí é a área de transferência, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aí com vocês, que eu quero falar com vocês, é o quê? Digita aí na primeira célula o número 6, por favor, Miriam.
Tem como voltar e ampliar a tela? Está pequenininha. Isso, ficou melhor. Ó, vocês viram aí, eu digitei 6. Eu quero continuar digitando a sequência de 6 a 10. O que eu vou fazer? A gente chama isso de autopreenchimento. Você vai vir com o mouse lá no cantinho, isso. Arrasta até o final. Arrasta aí até chegar no número 10, por favor. Ó, viu que ficou uma cruz? Aí arrasta, pronto, aí até o 10. Aí ele copiou os mesmos valores. Eu não quero, mas aí abre, tá vendo que tem do lado uma caixinha azul, ó? A professora Miriam vai abrir aí na caixinha azul para mim, nessa setinha, ó. Clica e vai preencher série. Preencher série. Isso. Pronto, ele colocou a ordem. Então, para facilitar a digitação, o que a gente tem? A gente tem o auto-preenchimento. Como é que a gente faz? Coloca uma data aí, Miriam, por favor. Não, digita na outra célula uma data. Isso. Aí, ó, vou fazer o auto-preenchimento. Coloco coloco na célula, pego o mouse no cantinho, ficou a cruz preta, vou arrastando. Pode arrastar até embaixo, até onde eu quiser. Pronto, clicou. Pode soltar. E ele coloca aí, continua com auto-preenchimento para mim, tá vendo? Das datas aí, seguindo os dias. E se eu quiser copiar, fazer o contrário, eu clico lá, ó, lá na caixinha azul, e aí ele copia a mesma data. Então, vocês estão vendo aí que a gente tem o quê? O Excel, ele facilita muito, ó, tá vendo? Eu posso copiar só a célula ou deixar o preenchimento em série, que foi o que eu preferi aí, ó, tá vendo? Então, eu vou deixar preenchimento em série para vocês verem. Então, toda vez que vocês quiserem fazer o auto-preenchimento, vocês vão no canto da célula, vai formar uma cruz preta, vocês arrastam até embaixo, ó, sempre no cantinho, arrastou até embaixo, e aí vocês conseguem fazer o auto-preenchimento, ok? Ó, cantinho, cruzinha preta, até lá embaixo, auto-preenchimento, beleza. Aí, agora, outra coisa que a gente tem aí, ó, vamos. Lá na barra início, o que a gente tem no Excel? Vai lá no início, por favor. A gente tem o copiar, o recortar e o colar. É de uma forma diferente, porque, ó, quando você seleciona o valor aí de uma célula, Miriam, por favor. Copia esse valor para mim. E cola em outra célula. É valor fixo. Então, ele vai funcionar igualzinho funciona do Word. Ele mantém nos dois lugares. Dá Enter, por favor, para sair lá ou ESC, para sair lá da seleção de cópia. Agora, eu vou pegar aqui na célula I2. Eu vou colocar igual. Coloca para mim igual a 1. Enter. Vocês viram o que eu fiz agora? Eu peguei e falei que essa célula tem o valor igual a quem? A igual a 1. Agora, eu quero que você copie essa célula. Copia. Isso. Copia essa célula. E cola na célula I3.
Tá vendo que ele não trouxe o mesmo valor? O que ele entende? Ele entende que quando você tá lá na A1, na I2, você trouxe o quê? Você trouxe o A1. Quando você vai copiar numa célula e tem o endereço, ele automaticamente considera que você está querendo o quê? Você está querendo levar o outro endereço em seguida, que você não quer copiar o mesmo, né, o mesmo valor, mas sim a fórmula. Então, ele vai modificando, se a Miriam arrastar aí até a 11, ele vai automaticamente, ó, auto-preenchimento, ele vai trazendo o valor correspondente a cada uma daquelas células lá. Então, há essa diferença entre eu copiar um valor fixo, de eu copiar um valor, né, que é as células, o endereço. Vocês estão vendo que dentro do Excel eu posso trabalhar tanto com valor fixo, como eu posso trabalhar com endereços. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso no Excel. E na hora de recortar, não. Se você recorta, é igualzinho. Ele realmente tira de um lugar e leva para o outro, tá bom? Eu vou deixar essas perguntas mais pontuais para o final lá, tá bom? Se for do conteúdo, eu já tiro agora. Aí essas de estágio, perguntas de prova, eu vou deixar para o final da aula. Não está aparecendo mais para mim o Excel. Vocês estão visualizando o Excel? Deixa eu abrir aqui de novo, Lu. Tá bom. Aí, o que a gente tem de operações básicas no Excel? A gente tem somar, multiplicar, dividir e subtrair. O que a gente vai... E a gente vai fazer potência hoje, tá? Porque o que acontece? O Excel, o grande benefício que ele traz para a gente é agilizar as contas, agilizar o nosso controle financeiro, agilizar essa parte, né, matemática dentro dele. Então, se vocês... Depois quando eu voltar para o slide, eu falo um pouco sobre as outras funções. O que a gente pode estar fazendo no Excel, as operações básicas? A primeira coisa que eu posso aí, ó, eu quero selecionar na coluna G, seleciona ela toda para mim, Miriam, a G. Vai até a última célula e clica em autossoma, por favor. Até aí, até o 11, isso. Vai clicar lá em autossoma. Clicou lá em cima, tá vendo? Ele fez a soma desses números para mim. É uma forma de somar. Eu seleciono tudo, clico em autossoma, ele automaticamente soma todos esses valores para mim, tá vendo? Se eu quiser somar agora apenas a célula que está lá no A5, aí pode colocar, pega um endereço qualquer. Isso. Aí, coloca aí para mim. Eu quero somar o A5 mais o A1. Então, eu vou botar igual A5 mais A1. Enter. Então, ele somou aí para mim, tá vendo? Ele somou o A5 mais um A1. Não, gente, não é complicado, não. É porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Mas é bem tranquilo. Então, se eu quiser somar duas células, o que eu sempre vou começar? Eu começo com igual, coloco o operador e depois eu termino com Enter. Sempre igual, coloco o operador que eu quero usar e termino com Enter. Então, assim, mais para somar, menos o tracinho para subtrair,
Para multiplicar, vocês vão usar o asteriscos, e para fazer a divisão, a barra. Então, é esse aí. Então, vocês viram aí, ó. Se eu quero somar, o que eu coloco? Igual, coloco o valor da célula que eu quero, basta eu clicar em cima dela, mais a outra célula que eu quero e dou Enter. Só posso somar assim? Não. Tem outras formas de somar. Tem N formas. Eu quero somar agora a coluna toda, de 6 até o 15. Coloca lá na 11 aí para mim. Isso. Não, aí não precisa selecionar, é colocar na 11, Miriam, por favor, que eu vou usar a fórmula igual. Para somar, vocês podem também usar a fórmula igual, somar, soma, abre parênteses, clica na primeira célula e arrasta, e clica até na última, ele vai, arrasta aí, é a última. Isso. Fecha parênteses e dá Enter. Então, olha aí, ó, para vocês somarem, vocês têm outra fórmula, que é igual, abre parênteses, coloca a primeira célula que você quer somar e coloca a última, e 2 pontos no meio. Isso é o quê? É o intervalo. Tá bom? Isso é um intervalo, esses 2 pontos. Então, soma é igual, soma, primeira célula, 2 pontos a 2. Ele colocou todo o intervalo. Ah, mas se eu quiser somar só algumas células usando essa mesma fórmula, desde utilizar os 2 pontos, vocês vão usar o quê? O ponto e vírgula. Coloca aí, substitui os 2 pontos pelo ponto e vírgula. Que aí ele só vai somar a 1 e a 10. Dá Enter, sempre tendo cuidado de dar o Enter, tá? Ó, tá vendo que ele só marcou essas duas agora? Ele só vai somar essas duas, ó. 21 agora, que é 6 mais 15. Eu também posso somar os valores fixos. Se eu colocar aí, ó, igual 10 mais 71, coloca em outra célula, igual 10 mais 71, Enter. Ele já traz aí para mim. Pode ser 3 números, 4 números, tá? Só são exemplos. Então, eu posso somar tanto valores fixos, como valores de células, como através da fórmula, como através do botão e através, né, do sinal de mais. Então, é essa forma que vocês podem estar utilizando aí para somar. Para fazer o cálculo de subtração, a gente não tem, igual somar, uma fórmula. Como é que a gente faz? A gente coloca os valores negativos. Então, se eu boto aí, ó, igual, numa célula, 80, pode botar aí, igual, 5 menos 16. Enter. Ele traz aí para mim, menos 11. E qualquer outra subtração. Então, quando vocês forem fazer a subtração, vocês vão usar sempre o quê? Lembrando, toda a fórmula começa igual, o valor que você quer subtrair, aí pode ser uma célula, pode ser um número, o operador, que é o menos, ou nesse caso aí, e o outro valor, ou o outro endereço. Então, a gente tem aí para subtrair, para somar, multiplicar. Multiplica o número para a gente, Emília. Tá. Isso, multiplicou.
E aí a gente vai tendo outras, né, outras funcionalidades. Eu vou voltar para o slide, porque o nosso tempo já estamos com 30 minutos de aula. E aí eu vou voltar para o slide, aí depois a gente volta em outros encontros, ou a gente vê como é que a gente disponibiliza para vocês um material extra do Excel, tá bom? Eu sei que o conteúdo é muito extenso, é muita coisa, e hoje a gente só está dando uma visão geral, mas tendo dúvidas, entre em contato com a gente pela sala. Se depois quiser marcar algum encontro, alguma coisa para tirar dúvidas, a gente está à disposição, tá bom? Tanto eu quanto a professora Miriam. A gente vai voltar para o... Não acabou, Robert. A gente ainda tem a aula, vai voltar para os slides, que ainda tem a parte de lógica. Tá bom? É porque hoje tem muita coisa. E a gente está em cima. Então, Miriam, volta só um pouquinho nos slides para mim poder falar rapidinho para ele no Excel, e aí depois eu já começo, rapidinho. Então, tá lá. A primeira coisa que a gente viu foi a área de preenchimento, a área de trabalho. Depois a gente viu a alçada de preenchimento, que é aquele arrastar que a gente tem, tá? Aí no material vem falando daquele arrastar, que eu já mostrei para vocês lá dentro do Excel, né? Que arrasta tanto mês quanto valores. Depois a gente tem lá no... Já pode ir para o próximo, vou falar rapidinho, para mim começar o outro. O sinal de igualdade, lembra sempre que for começar uma fórmula, tem que começar com igual e terminar com o enter. Aí, nos operadores, a gente vê que a gente tem os operadores matemáticos, ó, o igual, começou da fórmula, tudo se você começar, começa com igual, termina com enter, tá bom? E aí, a gente tem os operadores matemático, para fazer exponência, vocês vão usar o circunflexo, multiplicação, asterisco, divisão, barra, somar o mais, subtração, o menos. E aí vocês vão ter os operadores lógicos diferentes, que depois a gente vai estar trabalhando com vocês numa próxima aula. E aí temos... Eu sei que agora ficou um pouquinho mais rápido, é só para vocês visualizarem o material. Tá? As funções, que era aquilo que eu estava falando para vocês, para calcular a soma através de função. E aí, no Excel, a gente tem tanto funções lógicas, funções matemáticas, intervalos, tem muita coisa dentro do Excel, já está disponível lá no livro de vocês. Dúvidas, vocês podem estar entrando em contato com a gente, e a gente está tirando essas dúvidas e mostrando mais coisa para vocês. Aí, agora, a gente vai realmente começar a aula de lógica. Ainda tem a aula de lógica, a gente vê essa primeira parte. A aula de lógica, a gente está lá com... Acho que a gente hoje abriu já a estrutura de repetição. O Excel é muito usado na área de informática? Não, na área de informática ele não é muito utilizado, mas ele é muito utilizado para quem trabalha na área financeira, administrativo, aí é muito utilizado, muito mesmo, tá? Para quem trabalha nessa área, tem que dominar, e assim, se você tem pretensões de trabalhar numa empresa, nessa parte de administrativo, financeiro, quanto mais você souber de Excel, que ele é a ferramenta que, embora muitas empresas usam outros tipos de softwares, eles sempre fazem um controle no Excel. Hoje está entrando uma nova ferramenta aí nesse mercado, que é o Power BI, e que está também da Microsoft complementando o Excel. Mas para a nossa área mesmo de informática, não. O que a gente usa mesmo na nossa área de informática vai começar agora, que é esses aqui, ó, programação. Porque dentro da área de informática, ou vocês vão trabalhar, tem N áreas, mas os grandes, né, os grandes nichos, ou você vai trabalhar na área de programação, ou você vai trabalhar na área de suporte, manutenção e redes. Nessa área de programação, é que dizem, né? Dizem não, é a área que, teoricamente, é mais valorizada, que você, né, requer mais conhecimento, que você estuda mais. Assim. Não que a outra área não seja difícil, não precisa de conhecimento, mas é porque é uma área mais, né, com um nicho mais complicado, porque você precisa
de estar muito atualizado, que é que faz os aplicativos para celular, faz os softwares para programa, então essa área, ela paga melhor. Mas também é muito mais difícil você entrar no mercado de trabalho nessa área. É muito mais complicado. Na área de suporte, manutenção, redes, é uma área mais tranquila de entrar, tem mais oportunidades, é uma área que geralmente as pessoas dão preferência, também tem que se atualizar muito, assim, mas é uma área mais tranquila. Não paga tão bem quanto a outra área, mas é uma área mais fácil de estar entrando. Então, o que vocês se identificarem, no curso de vocês têm a opção, vocês sempre vão ter uma sala voltada para a programação, outra sala voltada para a montagem e configuração. Chegou ao término do curso, vocês vão fazer a opção. Se vocês querem fazer um projeto para a área de manutenção, ou vocês querem fazer um projeto para a área de programação. Então, hoje vocês têm a base da área de suporte, que é a sala de informática, e a base da sala de programação, que é a sala de lógica. Então, vocês vão ver, semestre que vem vocês vão aprofundar nessa área de redes e montagem, e vão aprofundar mais ainda na área de lógica. Então, é assim que vai caminhar o curso de vocês, tá bom? E aí, lembrando, nas salas virtuais, o material sempre é mais completo. Quando a gente retornar para as aulas presenciais, as nossas aulas vão ficar maiores, a gente vai ter duração de 4 horas, e a gente vai poder estar trabalhando mais conteúdo. A gente está nessas dificuldades devido à pandemia, mas é muito tranquilo, todo mundo vai conseguir, a gente vai chegar lá no final desses 2 anos com todos nós técnicos em informática, né, e bem bacana, trabalhando na área, ou pelo menos consertando o nosso próprio computador, sem precisar mais de atravessadores. Então, nos comandos básicos aí que a gente vai começar. Nos comandos básicos, que a gente, embora a gente está lá nas estruturas de repetição, os primeiros comandos que a gente estuda são os comandos básicos. Quem que são esses comandos básicos? Se vocês notarem, em todos os livros de vocês, de quando começa os comandos básicos, tem um exercício prático lá. E ele sempre está falando de algoritmo, que vocês têm um algoritmo, e que dentro da programação são algoritmos. A gente começou falando de variável, de alocação de espaço de memória, e o que é isso? Todo programa, toda aplicação, ele é um algoritmo. É uma espécie de passo a passo. E o que a gente tem nesse passo a passo? A gente tem toda uma rotina para o computador, né, obedecer. Pensa bem se eu for trocar um pneu de um carro, de fazer um bolo. Tudo isso são algoritmos, porque eu tenho toda uma sequência para obedecer e fazer esse programa acontecer. E os comandos básicos é essa estrutura, é o começar dessa estrutura. A gente estuda lógica de programação, a gente não está estudando nenhuma linguagem, mas tudo que a gente vê aqui na lógica, elas são aplicadas nas linguagens de programação, porque todas as máquinas são assim. Você precisa de um código-fonte, se vocês um dia forem lá na internet, abrir lá para vocês o código-fonte de uma página que tem lá, né, para você visualizar, você vai ver todos aqueles comandos que traz essa interface que vocês veem, que traz essa página bonitinha, com as fotos, com texto. E é essa parte de trás que nós, da área de informática, desenvolvemos. Então, a gente chama isso de código-fonte. Esse código-fonte, ele é passado por um compilador, que é esses programinhas, né, que transforma essa linguagem natural que está lá em código de máquina, que passa para o processador e o processador executa. Então, sempre é isso que acontece internamente, tanto no seu celular, quanto no seu computador. E quais são os comandos básicos que a gente primeiro tem que ver? O primeiro comando básico que a gente vai ver aí é o comando de atribuir, atribuição. Por que a gente está falando que são comandos básicos e que a gente tem que atribuir? Pode deixar na estrutura do algoritmo. Não, pode deixar a estrutura.
é de atribuir, os primeiros comandos que a gente vai ver é o de atribuição. Depois a gente vai ver os comandos de saída e os comandos de entrada, porque tudo no computador, ou você vai estar atribuindo um valor, você vai manipular esse valor e ele vai mostrar esse valor para você. Pensa bem, num programa que você vai jogar, né? Você vai fazer o quê? Você entra no joguinho, você vai dar comandos, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, atira, e ele dá um resultado para você. Então, tudo na programação, todos os algoritmos, tudo, ela tem essa estrutura. Ela tem o quê? Uma entrada de dados, um processamento e uma saída. E qual é a estrutura do algoritmo, dos programas? A gente começa aí, lá no programinha que vocês viram, a gente tem o algoritmo. Nesse eu coloco um nome para o algoritmo. Ah, professora, todo algoritmo tem nome? Sim, todo algoritmo tem nome. Eu preciso colocar em todos? Não, você não precisa. Mas é uma prática boa você começar a colocar nomes. Por quê? Quando você entra num aplicativo aí no seu celular, o pessoal que desenvolve, a primeira coisa que você entra, que você visualiza é o quê? É o nome. Se hoje vocês entram lá no aplicativo do TikTok, qual é o nome desse algoritmo? TikTok. É Word, Excel, todos os programas, softwares, aplicativos têm nome. Então, quando a gente começa a programar, fazer programas pequenininhos, a gente dá nome para esses algoritmos. A gente começa a dar nome. Variáveis, né, que é aquela alocação de espaço, que a gente viu que os programas precisam alocar espaço na memória para poder coletar as informações que o usuário digita, e todas as instruções, todos os algoritmos, ele tem um início e um fim. Não existe programa sem início e fim. Ah, professora, mas se eu entrar lá no Word e nunca sair dele, e ficar pedindo novo, ele vai ficar me dando uma folha nova o tempo todo. Vai, mas na hora que você quiser sair, ele tem lá a opção de sair. Ele tem um fim. Então, toda rotina, todo programa, ele tem início e fim. Então, essa é a estrutura do nosso algoritmo. A gente tem um nome, a declaração de variável, tem o início e o fim. Entre o início e o fim, a gente tem a declaração, né, do nosso corpo. E aí, o que foi oferecido para vocês para estar testando esses algoritmos que vocês vão estar realizando? É 2 programinhas, que são programinhas aí, o Visual G, para quem usa o computador, e o pseudocódigo para quem usa o celular. Professora, sou obrigada a instalar esses programas ou no meu computador, ou no meu celular? Não, você não é obrigada a instalar. Vocês viram que lá na nossa sala virtual, os exercícios avaliativos não exigem a prática, mas se você quer continuar nessa área de informática, se você realmente quer aprender a ter noção de programação, o ideal é vocês instalarem e pegar aqueles exercícios que foram disponibilizados em vocês, que tem lá a parte prática, e treinar. A partir daquele treino ali, vocês vão conseguir o quê? Vocês começam a digitar, professora, mas eu só estou copiando o código no algoritmo. Não, vocês estão treinando. Porque toda vez que você copia um código, clica F9 ou a setinha lá no caso do pseudocódigo para executar, vocês estão vendo o mecanismo do funcionamento de uma linguagem de programação. Vocês começam a entender como as linguagens de programação executam. E dentro da programação, você precisa muito do treino, da prática. É fazer o mesmo algoritmo, somar 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que aí vocês vão compreendendo. Então, vocês têm aí a opção de estar fazendo esses exercícios. Eles não são avaliativos, mas são extremamente importantes para quem precisa, ou quem precisa não, quem quer entrar nessa área de programação, tá bom? Então, dúvidas é só me interromper. Então, vocês têm esses 2 programinhas lá. Os 2 têm está disponível lá o link para estar fazendo o download.
E como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aí com os primeiros, com o primeiro comando aí, que é o comando de atribuição. No comando de atribuição, deixa eu passar para o comando, isso. O comando de atribuição, dentro da linguagem, da lógica de programação, dentro dos algoritmos, é representado por uma seta indicada para a esquerda. Nas linguagens de programação, geralmente utiliza o sinal de igual para atribuir. Toda vez que vocês verem uma palavra, uma setinha indicando um valor para ela, é porque você tem uma variável e que dentro dessa variável tem um valor, que o valor está sendo atribuído. Ele recebe aquele valor ali. Então, como é que vocês vão fazer essa seta? Sinal de maior e o igual. É assim que vocês fazem no teclado a setinha, sinal de maior e igual. E aí vocês conseguem atribuir um valor para uma seta, para uma variável, tá? Lembrando que variável é parecido com o que a gente viu lá no Excel, com aquelas células, tá vendo? Dentro da informática, a gente sempre está trabalhando os mesmos conceitos, as mesmas formas de visualizar os programas. Então, a gente tem aí, ó, eu tenho a variável idade e atribuir para ela, através da setinha, o valor 18. E eu posso atribuir do mesmo jeito lá no Excel, tá vendo? Eu não atribuí para uma célula o endereço A1 e A2. O que eu fiz? Eu atribuí a variável A1 e a variável B2 lá somando. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Eu posso pegar uma variável e atribuir para ela os valores A mais B. O que ela vai fazer? Somar o valor que estiver na variável A com o valor que está na variável B. Igualzinho trabalhamos lá no Excel, que vocês visualizaram isso lá. Então, dentro das variáveis, a gente trabalha dessa mesma forma, sempre atribuindo valores. E posso atribuir, né, caracteres. Lembrando que toda vez que vocês atribuir caracteres para uma variável, ele tem que estar entre aspas. Toda vez que for caractere, entre aspas. Aí, dentro ainda da atribuição, eu quero que vocês observem uma coisa que é bem pertinente dentro da programação. Próximo slide, Miriam, por favor. Pega uma água lá para mim. O que a gente tem dentro da programação? A programação, ela é sequencial. Não é toda programação que é sequencial, não é toda programação que é estruturada. A gente tem dois tipos de programação. A gente tem uma programação que a gente chama que é uma programação estruturada e tem uma programação orientada a objeto. Futuramente, vocês vão estar vendo a programação orientada a objeto. Para iniciar, a gente começa com a programação estruturada. Como que é essa programação estruturada? Um comando só pode ser executado após o término do outro. Não tem como eu executar o comando 3 antes de executar o comando 1. Primeiro eu executo o comando 1 para depois executar o comando 3. Sempre vai ser assim. Licença aqui rapidinho. Sempre a gente tem que executar um comando após o outro. No primeiro algoritmo aí que eu botei de exemplo para vocês, a variável A recebeu 10, a variável B recebeu 20, e eu pedi para escrever B na tela. Quem é B? 20. Foi lá o que eu atribuí. Depois eu peguei o B e atribuí o 5 para ela. E aí eu peço para escrever na tela A e B. Quem é o A? 10. Quem é o B? O 5, porque eu já alterei aquele número, não é mais 20. Lá na linha 2, ele é 20. Na linha 3, ele continua sendo 20. Mas quando ele for para a linha 3, 4, 5, para a linha 5, ele passa a ser 5. Algoritmo 2 aí. O A recebe 30, o B recebe 20 e o C vai receber A mais B. Quem é A mais B? É o 20 mais 30, então 50. E eu peço para escrever
Formatação é no módulo 2, que vocês veem, formatação de computadores, montagem e configuração. E aí vocês lá vão aprender a montar, desmontar e formatar. Aí, A mais B, 50. Então, eu pedi para escrever C aí, ele mostrou 50 para mim. O B, ele peguei e agora alterei, passou a ser 10. Mas no C, eu modifiquei alguma coisa? Não. Ele continua sendo A mais B lá em cima, ele continua considerando lá em cima. Aí, depois que eu mudo aqui, ó, A mais B, é que ele vai mudar para mim e vai apresentar o 40. Então, lembrando que precisamos dessa sequência dentro, né, das atribuições. Então, nossos programas são estruturados, ele obedece uma sequência de execução. Outro comando que a gente vem aí é o comando de saída. Toda vez que eu quiser escrever alguma coisa na tela, que eu quiser passar alguma informação para o meu usuário, eu vou usar o comando de saída, que é representado pela palavra escreva. Toda linguagem de programação tem um comando de saída. Vamos supor, se for no Java, print ln, porque lá você vai escrever assim na tela. Se for no C, é printf, se for no Pascalzinho lá antigo, é write, e assim vai indo pelas linguagens de programação. Cada linguagem de programação tem um comando de saída. E o que esse comando faz? Ele escreve na tela o que você quer que o usuário lê. Quando vocês estão vendo esse slide aí, né, representado na tela de vocês, é porque tem um comando de saída. Essa tela está dentro de uma escreva, lá dentro dessa linguagem. Aqui, no caso, não sei qual a linguagem que eles usam para fazer o Google, mas é alguma linguagem voltada para o JavaScript, que é voltada para a internet. Então, tem um comando lá para poder colocar o escreva, né, para vocês. Então, o que a gente tem? Eu coloco o escreva, ele mostra na tela. Eu tenho o escreva, que ele mostra todo o conteúdo em uma linha única, ou ele coloca o escreval. O que o escreval faz? A mesma coisa, mas ele pula uma linha após que eu escrevo. E aí eu coloquei um exemplo de algoritmo para vocês. É a primeira escritura. Eu criei uma variável, idade do tipo inteiro, peguei essa variável, dei início ao programa, dentro dessa variável, atribuí o valor 18 e pedi para ele escrever na tela aí, ó. A idade é, entre aspas, vírgula, idade. Essa idade refere-se à variável. E aí, fim do algoritmo. E o que vai aparecer na tela? Eu não vou executar nem no pseudocódigo e nem no Visual G, porque eles não aceitam a compilação pelo Google Meet. Mas eu trouxe as telas aí para vocês verem como é que seria a execução. No Visual G, eu digitei lá, ó, observe que já vai vir, já faz parte da estrutura do Visual G. O algoritmo, o var, o início e o fim do algoritmo. Lá, quando vocês abrirem, vocês vão ver que tem uns comentários verdes. Basta você ignorar, não escrever nada. Dentro das aspas vermelhinhas aí, eu coloquei primeira escrita, né, que é a primeira vez que eu estou escrevendo. Criei a variável do tipo idade, coloquei aí 2 pontos, disse que ela é do tipo inteiro, então ela só pode receber números do tipo inteiro. Já tinha escrito início, criei a variável lá, do jeito que eu escrevi lá em cima, idade, atribuí o valor 18, escreva. Tá vendo que todo comando escreva, o que está entre aspas, ele coloca até de cor vermelhinha. Por quê? Porque essa cor vermelha indica que é o que o usuário vê. Então, se vocês verem aí depois no material, ele vai estar escrito assim, ó, idade é 18. Ele traz o valor que está dentro da variável e apresenta para o usuário. A mesma coisa, Miriam, tem como ampliar um pouquinho? Está difícil de enxergar? E a mesma coisa é com o pseudocódigo.
Tá aí, tá bom. Aí, no pseudocódigo, a mesma coisa. Ele vem com essa mesma estrutura. Você clica no editor, você consegue colocar lá no editor algoritmo, idade, e colocar lá, entre aspas, fazer todo aquele programinha. Clicou na setinha, ele vai compilar e mostra para você. Idade é 18. Então, vocês estão vendo? Os dois programas já trazem a estrutura, o algoritmo, o início e o fim. Você só tem que colocar as variáveis e o conteúdo, né, a declaração dentro do início e do fim do algoritmo. É isso que vocês precisam estar colocando nos programinhas, na parte prática da nossa disciplina. O próximo que a gente tem aí é o comando, né, de entrada. O que é o comando? Aí, tá bom. O comando de entrada é o leia. O que acontece? Eu declarei uma variável, vocês viram que lá o usuário não digitou nada. Eu que declarei o valor. Depois eu vou ler sua pergunta para me poder, que foi rápido, não apareceu direto. Vim ver alguns vídeos, né? Você muda de valores de imagem. Bem... Vídeo no YouTube, a pessoa muda os valores de imagem, depois aperta assim que volta normal. Seria um exemplo. Eu não entendi muito bem. Assim, ela tem uma imagem na tela, e aí ela muda o valor da imagem e aperta F5? Porque não seria isso o exemplo, não. Não, porque o que a gente... assim, quando você... Eu tinha que ver aonde ele está aplicando isso, mas o que a gente tem dentro desses comandos, né, de entrada e sair desses comandos básicos, né, que você pode estar mostrando na tela. Então, via código, se ele fez um código onde ele configura, porque isso você pode fazer, tá? Principalmente nas linguagens orientadas a objeto que trabalha com visual. Vocês vão ver que as linguagens estruturadas, elas não têm um trabalho com visual. Não que não pode ser feito design gráfico em linguagem estruturada, porque a gente tem assim, mas isso era bem antigamente, que o gráfico era bem pobre. Quando a gente tinha lá o Windows 3.11, ele foi feito todo numa linguagem estruturada, que foi o C. Então, a gente tem, mas é muitos códigos. Mas nessas linguagens orientadas, você pode configurar dentro de um código, principalmente nas orientadas, que você coloca uma imagem, quando você aciona outra uma tecla F5 ou qualquer outra tecla lá que você configura, e ele mostra outra, sobrepõe aquela imagem em outro valor. Então, quer dizer, ele tem duas variáveis, uma variável com uma imagem, outra variável com outra imagem no banco dele. Ele configura que quando ele clicar na tecla X, Y, aparece a outra imagem. Então, isso ele pode fazer, principalmente nas linguagens orientadas. Na nossa linguagem aqui, a gente pode fazer isso? Pode, estruturada, mas requer muito mais linha de código, né, para a gente estar fazendo. Até para guardar a imagem numa linguagem estruturada, é mais complicado da gente estar fazendo, tá? Mas se for isso que eu imaginei, assim, que eu imagino que foi isso que você tentou colocar para mim, isso a gente tem como fazer. E é isso que eu estou te falando, é sobre posição de valor armazenado dentro da variável. Que isso você tem como fazer. E aí a gente tem, então, isso que ele fez? Para fazer isso aí, se for da forma que eu estou entendendo, ele usou duas variáveis para armazenar as imagens e usou o comando escreva da linguagem, mais um comando de execução para ser executado, que a gente chama lá de estrutura de decisão. Se o indivíduo apertar a tecla tal,
mostra imagem tal. Se ele não apertar, mostra tal outra tecla. Então, tá vendo? São essas estruturas que a gente aprende aqui dentro da lógica que a gente vai estar trabalhando dentro das linguagens. Ficou claro? Vou continuar, então, tá bom? Qualquer dúvida, você pergunta de novo. Beleza. E aí a gente tem agora o comando de entrada, que é o leia. O que é o leia? O leia, você vai, né, capturar as informações que o usuário digita. Se o usuário digita uma informação, eu tenho que capturar essas informações. Foi o exemplo que eu dei para vocês, lá quando vocês digitam o e-mail de vocês e o programa faz a captura. Como é que ele faz a captura? Através do comando leia. Toda linguagem também tem esse comando lá de capturar os valores na variável com sua sintaxe, com a mesma funcionalidade. O que é esse leia? A gente tem aí o exemplo. Então, agora eu criei um algoritmo onde eu criei uma variável, né? Para você digitar o seu nome, eu dei início, eu peço, o que está no escreva é o que o usuário vai ver, o que está entre aspas, digite o seu nome é o que o usuário vai ver. E vou pedir para capturar essa informação que o usuário digitou na variável nome. Tá aí, ó, leia nome, entre parênteses, tá? Não esqueça de colocar os parênteses. Depois que a pessoa digitou esse nome, eu vou mostrar para ela. Seja bem-vindo e mostro o nome para ela. E aí eu quero que vocês vejam, né? Na próxima slide aí, novamente, não tem como eu executar. E aí vocês vão vir, tanto no Visual G, sobe um pouquinho, por favor, Miriam. Tanto no Visual G como no pseudocódigo, eu digito o código. Quando eu digitar o código aí, ó, entre aspas, é o que ele aparece na tela, vai aparecer lá para mim, ó. Bem na telinha preta, ó, digite seu nome. Eu digitei o meu nome, Lucélia, dei o Enter. Quando eu dei o Enter, ele mostrou lá, bem-vindo, Lucélia. Então, o que o usuário vê é o que está na telinha preta, é o que está aqui na telinha de execução do pseudocódigo. Então, é isso que o usuário vê. Então, para vocês verem, um código só para apresentar o nome da pessoa na tela, o tamanho que é. Você vai ter 2 frases lá na tela, digite o seu nome, seja bem-vindo, Lucélia, só isso. E para isso você precisou de quantas linhas aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 linhas de código. Então, é isso que a gente tem dentro da programação. Tudo é isso que está por trás dos programinhas. Então, a gente pede agora para vocês começarem a testar, começarem a utilizar esses programinhas para quem tem interesse dessa área de programar, tá? Dúvidas? Eu vou encerrar por aqui, porque a gente já está passando do horário. As nossas aulas não podem ter mais do que 40 minutos. E aí a gente está com um canal de dúvidas. Eu vou responder já uma pergunta que ficou aqui para trás. A partir de qual semestre eu posso estagiar? Como é que funciona? Lá na nossa escola, o estágio não é obrigatório. Não é. Mas a gente tem, né? Não tem lá no ambiente da EAD, depois eu vou até falar com a Alessandra, que é a nossa coordenadora, porque no outro ambiente lá do pessoal do presencial, tem uma sala que eles chamam de sala de estágio. Aí lá eles informam. Essas empresas, né? CIE, IEL, a partir do momento que vocês se matriculou no curso, vocês já podem ir nessas empresas, CIO, essas empresas, né, voltadas para estágio, e já fazer o cadastro de vocês. Fazendo o cadastro de vocês lá nessas empresas, assim que tiver vagas lá e tiver interesse, eles já chamam vocês para entrevista. Mas matriculou na escola, já pode fazer o cadastro. Conseguindo o estágio, conseguindo fazer o estágio, conseguindo o estágio, aí é só colocar
levar as declarações, o documento que a escola assina para vocês, né? Fazem esse contrato com vocês e lá inicia. A escola só é essa ponte, tá? Porque não é obrigatório estágio na nossa escola, vai ser via essas empresas. Então, vocês fazendo o cadastro, vocês entram no site, eu vou pedir depois para a Alessandra disponibilizar quais são as empresas direitinho, para vocês estarem, né, ter acesso. Mas a qualquer momento vocês podem fazer o estágio. A aula de hoje é um assunto mais complexo mesmo, ela é mais complicada, a gente precisa assistir várias vezes para poder entender. Eu sei que é bem difícil, assim, a gente acaba achando que não entendeu nada, principalmente pela essa distância da gente não estar pertinho, não estar voltando, né, visualizando os programas. A gente sabe que tem essa dificuldade no início, principalmente que hoje a gente abordou tanto o Excel, que é algo mais complexo, que é, né, célula, que é somar, que é um programa que a gente não usa, porque o Word a gente usa mais no dia a dia, mas o Excel a gente já não usa tanto. Então, eu sei que foi bem mais complexo. E essa parte de programação, vocês não fiquem assustados, porque quando eu entrei na faculdade, foi desse mesmo jeito. E olha que eu já estava na faculdade, o professor falava, parecia que eu estava vendo uma aula em inglês, eu não entendia nada. E tenho certeza que com a Miriam também foi a mesma coisa. A gente, quando entra nessas primeiras aulas de programação, a gente fala, meu Deus, o que esse povo está falando? O que acontece? Com o passar do tempo, com o caminhar das disciplinas, a gente vai se amadurecendo da disciplina, aí a gente vai, né, no curso, a gente vai assimilando, vai aprendendo, não precisa ficar desesperado, porque eu sei que é assim mesmo, no começo para todo mundo, foi assim para mim e é para todo mundo, tá? Então, tenha paciência, vão lendo material com calma, leia os livros lá, que as coisas vão se ajeitando. Ninguém é burro, todo mundo é igual nessa área mesmo, tá bom? É bem assim mesmo. No início, todo mundo fica perdido, mas depois a gente se encontra. Foi assim comigo, foi com a Miriam, e tenho certeza que todo mundo da área de informática é desse jeito. Previsão das aulas presenciais. Aulas presenciais, a gente não tem previsão ainda. O que está, assim, o que a gente tem a curto prazo é que teve até uma audiência pública, não sei se vocês ficaram sabendo, foi divulgado pelo site, foi divulgado nos grupos, e nessa audiência pública, a escola votou, toda a comunidade votou para terminar esse semestre à distância. E quando chegar lá perto do começo do outro semestre, esse semestre vai até dia 25 de setembro. Mas a gente está terminando, a gente termina um pouquinho antes, porque 25 de setembro a gente tem conselho final, entrega de diários, renovação de matrícula, então a gente termina um pouquinho antes, tá? Os alunos terminam antes e os professores vão até dia 25 de setembro. E aí vai ter uma nova assembleia para decidir sobre o novo semestre e ver qual é a posição do governo. Mas, até então, o que a gente tem certo é que esse semestre a gente vai terminar totalmente sem aula presenciais, com avaliação tudo à distância. Então, vamos aguardar, né? Pode ser também que o governo mude e fale, não, eu não quero que termine esse semestre assim. Mas a gente tem uma posição do sindicato, da escola e uma assembleia feita pela comunidade, onde os alunos votaram que quer, pelo menos esse semestre, já começou desse jeito, terminar todo à distância. Mais alguma pergunta? Eu deixei passar mais alguma coisa? Renovação de matrícula pode ser online? A escola ainda não definiu como vai ser as renovações de matrícula, porque como a gente não está podendo, né, sair de casa, a gente tem
Sim, né, que a gente não está podendo, né? A gente tem que tomar todos, evitar sair de casa, a gente não ir na escola, ter esse contato com a secretaria. Provavelmente eles devem criar um mecanismo para a gente estar fazendo a renovação online. Eles ainda não falaram, mas eu acredito que essa renovação nesse semestre deve ser online, mas também não posso afirmar com certeza, eu acredito que vai ser assim, mas eles ainda não deram nenhuma posição, ainda do calendário de renovação de matrícula, nem de matrícula, porque também ainda não sabe se vai abrir só vagas para EAD, né, ensino à distância. A gente ainda não tem essas informações do segundo semestre, mas eu acredito que as renovações, esse semestre, que eu acredito que vai ser feita antes do dia 25, deve ser online. Eles devem estar comunicando isso para a gente no final desse mês. No final desse mês, a gente já deve estar sabendo sobre as renovações de matrículas, tá? Mas eu acredito que vai ser online. Deixa eu ver... De novo, aulas presenciais. Só. Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou agradecer. Muito obrigada a todos. Não esqueçam de entrar na sala e responder as enquetes. Então, é só uma pergunta, gente. Assim, gostou da aula? Pode até mentir. Ou então falar a verdade também, mas não deixe de responder. A gente nem sabe quem respondeu, tá bom? Muito boa noite, fique com Deus, se cuide, até o próximo encontro, fiquem tranquilos, tá? Eu sei que essas aulas deixam a gente mais com dor de cabeça do que feliz, por causa dessas, né, esse excesso de informações, um conteúdo totalmente diferente.